Graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, graças a Deus. Motivo de alegria estar aqui na presença de Deus. Aleluia, graças a Deus por mais uma vez Deus nos ter dado essa oportunidade de estar trazendo a palavra dele. Amém? Aleluia, graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. E Deus, aleluia, Ele tem uma palavra para a nossa vida aqui nessa noite. Aleluia, graças a Deus. Glória a Deus, aleluias. Eu já quero dizer a meus irmãos que quero rapidamente deixar uma passagem para meditação. Uma passagem que Deus lhe colocou em meu coração, a qual estarei, em nome de Jesus Cristo, passando para aqueles que são sedentos, aqueles que querem mais de Deus. Aleluia, graças a Deus. Glórias a Deus. Eu já queria perguntar àqueles que estão aí, se estão me ouvindo, se a transmissão está boa, estão ouvindo perfeitamente, se estão, aleluia, graças a Deus, conseguindo ouvir nítido a minha voz. Amém? Aleluia, graças a Deus. Glória a Deus, aleluias. Aleluia, graças a Deus. Graças a Deus. E vamos, irmãos, aleluia. Tem uma passagem na Bíblia, que é no livro de Lucas, capítulo 10, versículo de número 25. Aleluia, graças a Deus. Eu queria perguntar aos irmãos que estão ouvindo se está nítido a transmissão, a voz. Amém? Glórias a Deus. Amém. Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo de número 25, versículo de número, capítulo de número 10, versículo de número 25. Aleluia, graças a Deus. Glórias ao Senhor. Amém? Rapidamente, irmãos, e breve, queria deixar algo da parte de Deus aqui para os irmãos. Amém? Serei rápido e breve, em nome de Jesus. Livro de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 25. Diz assim a palavra de Deus. Levantou-se certo mestre da lei e, querendo provar Jesus, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: O que está escrito na lei? E como lês? Respondeu-lhe o homem: Amarás o Senhor teu Deus, e de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as forças, e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Responder-te bem, faze isto e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondeu-lhe Jesus: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais roubaram, espancando, se retiraram, e deixando meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Vendo, passou distante. De igual modo também, um certo levita, chegou àquele lugar e, vendo, passou distante. Mas um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele e viu e moveu de íntima compaixão. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, colocando-lhe azeite e vinho. Então, colocando sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo o outro dia, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro,
e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que dele gastares, com ele eu te pagarei quando voltar. Qual desses três te parece que foi daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. E disse-lhe Jesus: vai e fazes da mesma maneira. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia, graças a Deus. Senhor, te louvamos pela tua palavra nessa hora. Te adoramos, te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, rapidamente, não vou tomar muito tempo, mas rapidamente eu quero deixar algo da parte de Deus aqui. Irmão, Jesus, ele, em todos os livros, os 3 anos e meio que Jesus passou sobre a face da terra, Jesus, ele de algum modo, ele tentou deixar a palavra, ele tentou deixar em vista aqueles que o seguiram, aqueles que o seguiam e aqueles que procuravam conhecer o reino do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, ele foi de forma direta, pregando e anunciando o reino de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, ele tinha suas formas de tratar, ele tinha suas formas de comunicar. As formas eram, de diferentes personalidades de pessoas, Jesus se deparava. E diante de cada situação, Jesus tinha uma palavra a liberar aquelas pessoas. E de cada situação, Jesus tinha um modo e um tratamento para a vida daquelas pessoas. Pessoas que apareciam até mesmo com outros tipos de problemas, a qual, sendo pessoal, sendo físico, sendo material ou sendo até mesmo problemas sentimentais, o Senhor Jesus Cristo, ele tinha o seu modo de tratar. Ele tinha, para cada pessoa, ele tinha a sua palavra e continua tendo a palavra. O Senhor Jesus Cristo, ele certa feita se depara, aleluia, graças a Deus, com a que a Bíblia vai relatar aqui, onde eu li no livro de Lucas, no capítulo de número 10, no versículo de número 25. O Senhor Jesus Cristo se depara com um doutor da lei. A Bíblia diz que esse doutor da lei, ele pergunta, faz alguns tipos de pergunta, mas se percebe dentro da palavra de Deus que a maioria daqueles homens que cercavam Jesus por detrás e por diante, aqueles homens que cercavam a Jesus para indagar questões sobre o reino do céu, para indagar questões sobre santificação, sobre honra, sobre céu, sobre inferno, todos os tipos de perguntas, aqueles doutores da lei se aproximavam, não mesmo achando glória em Jesus, achando que Jesus era o mestre, o verdadeiro mestre, não. Quando eles chamavam Jesus de mestre, eles estavam zombando, eles estavam caçoando de Jesus, porque Jesus disse que as palavras de Jesus, quando Jesus, ele falava assim como um mestre, como um rabi, como alguém com a sabedoria, muito poderosa, com alguém que tinha uma sabedoria elevada. Então eu percebo dentro da palavra de Deus que aqueles homens chamavam ele de mestre, porque viam da maneira que Jesus falava, mas sentiam inveja pela forma que Jesus falava, porque Jesus, ele não falava como um doutor da lei, não. Jesus não falava como um mestre da lei, não. A palavra de Jesus era pregada, mas de uma forma diferente. Como? A forma que Jesus falava. Jesus, quando ele falava, cada palavra que saía da boca do Senhor Jesus Cristo, a palavra não simplesmente saía vazia, mas saía com autoridade, a qual ninguém tinha visto, a qual ninguém tinha conhecido. Uma autoridade fora do comum, que deixavam aqueles homens, aqueles mestres, aqueles doutores da lei indignados. Por quê? Porque Jesus, além de ter sabedoria, ele tinha a autoridade de Deus sobre a sua vida. Então aqueles homens, eles viam isso e indagavam e até mesmo chamavam Jesus de mestre na plena forma de zombar, não porque reconheciam como mestre, em zombaria o chamavam de mestre. Mas a Bíblia vai dizer que ele questiona Jesus acerca, aleluia, acerca da vida eterna, acerca do reino do céu. Jesus então, aleluia, graças a Deus, ele fala com ele: você também é mestre, você também conhece a lei. Então o que a lei está dizendo? O que a lei vai dizer para você?
para você herdar o reino? A Bíblia vai dizer que Jesus então faz essa pergunta para ele. A Bíblia diz que esse homem, esse mestre da lei, esse doutor da lei, que tinha o título, mas não tinha o coração agravado sobre a lei, que tinha somente o reconhecimento humano, mas não tinha o reconhecimento do céu. Esse só tinha simplesmente o reconhecimento humano pela visão teísta, pela visão terrena, por aqueles que estavam ao redor de si, mas ele não tinha um reconhecimento daquele que tudo pode ver, daquele que contempla tudo, do Senhor dos exércitos. A Bíblia vai dizer, irmãos, aleluia, graças a Deus, que esse mesmo Senhor, a Bíblia vai dizer que ele disse: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu coração. E ele explica a lei de uma forma sobrenatural, de uma forma a qual ele conhecia. Esse doutor da lei, ele examinava, ele buscava nos textos, ele examinava as escrituras, mas não tinha um coração agravado na palavra de Deus. Então eu percebo aqui dentro da palavra do Senhor, é que a Bíblia vai dizer que este mesmo, quando ele disse tudo isso, então prestamos atenção e entendemos que o mesmo conhece da Escritura, conhece da palavra de Deus, mas não conhece o Deus, o dono da palavra, o autor do texto, o autor daquilo que escreveu. A Bíblia vai dizer então que esse doutor, sem conhecer quem é Jesus, sem conhecer quem é Deus, porque para conhecer Jesus, você tem que saber quem é o Pai, porque quem conhece o Pai também conhece o Filho, e quem conhece o Filho também conhece o Pai. A Bíblia vai dizer que quando ele citou todas essas coisas, Jesus disse: fazei isto e viverás, porque é isso que a palavra disse. Então você vai fazer isso e vai viver. A Bíblia vai dizer então que ele, querendo se justificar a si mesmo, ele disse, o Senhor Jesus Cristo: mas quem é o meu próximo? Porque a palavra do Senhor fala que eu tenho que amar o meu próximo, mas eu quero saber quem é o meu próximo. A Bíblia vai dizer que este doutor, ele questiona acerca de quem era o seu próximo, para poder justificar a si mesmo, porque estava errado, porque não estava andando certo, não estava olhando simplesmente para os seus próprios valores. Então o Senhor Jesus Cristo pergunta: quem é o seu próximo? E Jesus começa a contar a parábola. E descia um homem de Jericó para Jerusalém, e caiu na mão dos salteadores. E aquele foi roubado por esses homens. Eles roubaram esse homem, espancaram e deixaram ele caído na estrada meio morto. Jesus Cristo, ele está mostrando a esse doutor da lei o que é que o Senhor, quando eu examino essa palavra, eu quero perceber, eu quero prestar atenção, eu quero saber o que é que Jesus ele quer passar para esse homem, qual é a visão de Jesus para que esse homem entenda a palavra, qual é a visão de Jesus nesse texto para esse homem que questiona ele acerca do seu próximo, acerca de quem seria o seu próximo. Eu presto atenção quando Jesus Cristo ele passa isso para esse homem, para que ele entenda, para que ele saiba quem é o seu próximo. Eu percebo e presto atenção no contexto da mensagem. Não é simplesmente, irmãos, eu pegar a Bíblia e pregar aquilo que eu estou achando, não. Temos que pregar a palavra com a responsabilidade de quê? De passar aquilo a qual o autor do texto nos entregou. Por quê, irmãos? Porque não podemos falar aquilo a qual Jesus ele não está dizendo. De que forma? Eu estou dizendo uma coisa, é que se a gente escreve uma coisa, queremos que a pessoa entenda o que ele escreveu. Não se pode escrever uma coisa e dizer outra. Não se pode, nós mesmos ficaríamos chateados, ficaríamos tristes se escrevermos uma coisa e a pessoa entender de outra forma. Então eu procurei entender o que era que Jesus queria passar para aquele homem, queria passar para aquele doutor da lei, acerca de quem era seu próximo. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele explica esta palavra, e quando Jesus explica esta palavra, Jesus está dizendo que aquele homem que estava passando, aleluia, graças a Deus, ele estava passando em caminho de Jericó, em caminho de Jerusalém para Jericó. Descia ele da cidade da paz para Jericó e caiu na mão dos salteadores, e caiu na mão daqueles que queriam roubar, daqueles que queriam matar, daqueles que queriam destruir, ou seja, caiu na mão de Satanás. O Senhor Jesus Cristo está dizendo que aquele homem ele caiu nas mãos, mas o Senhor Jesus Cristo ele vai mostrar, aleluia, graças a Deus, quem é, em quem podemos contar, em quem podemos confiar. A Bíblia vai dizer, irmãos, aleluia, que o Senhor Jesus Cristo ele começa a contar essa história de forma plena,
plena e de forma que faça com que aquele homem entenda o que ele quis dizer. A Bíblia vai dizer que Jesus começa a dizer, olha, passava esse homem de Jericó, saía de Jerusalém para Jericó, mas caiu na mão de alguém pelo meio da estrada, pelo meio do seu percurso, pelo meio da sua caminhada. Aleluia, graças a Deus. Ele está dizendo, aquele homem tinha um destino, aquele homem tinha algo a dizer, aquele homem tinha melhor, aquele homem tinha algo a fazer, aquele homem tinha um propósito a se tratar. Aquele homem tinha um alvo, tinha um objetivo a chegar, mas no meio da caminhada, ele tem uma interrupção, ele tem uma parada, ele tem alguém que vai tentar impedir dele chegar até o objetivo, até o lugar a qual ele tinha determinado, a qual o destino, a qual seria o seu próprio destino, a qual ele tinha determinado. Ele ia parar em Jericó, mas no meio da sua caminhada, ele parou no meio do caminho e alguém interrompeu a caminhada daquele homem. Eu quero dizer, irmãos, muitas das vezes na nossa caminhada temos que entender isso também. O Senhor Jesus Cristo, ele fala de forma que nem tudo vai ser perfeito. Nem toda a caminhada conseguiremos chegar até o alvo com facilidade. Nem toda a caminhada teremos o percurso sem haver impedimento. Sem haver, aleluia, o impedimento de quem seja ou de qualquer que seja o homem. Nossa caminhada será de obstáculos, será de espinhos, será de surpresa. A nossa caminhada será uma caminhada a qual terá surpresa, a qual terá coisas que não vamos esperar, que vamos suportar, mas não vamos esperar. Porque eu vou saber de coisas que nós vamos passar e vamos suportar. Porque Deus, ele não dá um cargo, ele não dá um fardo a qual não conseguimos carregar. Deus, ele não aperta o parafuso a ponto da porca estourar. Deus, ele não faz algo na vida da pessoa sabendo que ela não vai conseguir concluir o seu caminho, concluir sua caminhada. Aquele homem, ele tinha isso, ele tinha um objetivo, mas no meio do caminho, ele foi impedido de chegar até o seu alvo, até o seu destino. O que Jesus estava querendo dizer? Eu tenho uma passagem a qual eu medito e eu lembro, e o Senhor Jesus Cristo me faz lembrar. No mesmo Lucas, capítulo de número 19, a Bíblia vai dizer acerca de um homem chamado Zaqueu. A Bíblia vai dizer desse Zaqueu, é que Zaqueu também procurava. Zaqueu tinha um objetivo a chegar. Qual era o objetivo de Zaqueu? O objetivo e o destino de Zaqueu era chegar até Jesus, era chegar até o Mestre, era conhecer o Senhor Jesus Cristo. A curiosidade só veio em Zaqueu, é porque Zaqueu, conhecido, aleluia, por ser o maior cobrador de impostos dentro de Jerusalém, dentro de Jerusalém e dentro de Jericó, ele sendo um cobrador de imposto muito conhecido e rico, a Bíblia vai dizer que ele sendo conhecido, ele fica sabendo da fama e do que Jesus fazia, então ele procura ver quem era Jesus, ele procura saber quem era Jesus, e quando Zaqueu procura saber quem é Jesus, a Bíblia vai dizer que uma multidão, aleluia, tentou impedir Zaqueu de chegar até Jesus. Então vai haver impedimento, vai haver. Por quê, irmãos? Por que o diabo muitas das vezes colocou até mesmo esses salteadores para fazer com que esse homem parasse no meio da caminhada e não chegasse, não concluísse até o percurso a qual era seu destino? Porque o diabo, ele sabe muito bem aonde Deus quer que você chegue. Satanás, ele sabe tudo que o Senhor tem preparado para você a mais à frente. Satanás, ele sabe de tudo que o Senhor tem para você. Então, o objetivo dele é fazer você parar. Nem que seja usando uma multidão, assim como usou na hora que foi para ser Zaqueu chegar até Jesus. Porque Zaqueu ia para chegar até Jesus, mas a multidão impediu Zaqueu. A multidão impediu. Muitas das vezes o diabo, ele vai tentar impedir a pessoa de chegar até o objetivo que Deus tem para ela. Por quê? Vai tentar impedir a pessoa de chegar até o objetivo. Por quê? Simplesmente pelo fato de saber quem ela será mais à frente se ela conhecer Jesus. Ele vai tentar impedir, por quê? Porque o diabo, ele tem medo de você alcançar o objetivo a qual o Senhor tem para concluir na sua vida, seja em pregação, seja em ministério, seja até mesmo em vida financeira, seja em vida espiritual. O diabo, ele tem medo de você alcançar aquilo que o Senhor tem para fazer na tua vida. Então, de algum modo, ele vai tentar parar, mas Zaqueu, ele não perdeu o ânimo, ele
ele não perdeu o vigor. Ele tinha um alvo a alcançar. Nem que se fosse subindo em cima de uma figueira, ele tinha que ver o mestre. Então, quem tem vigor, quem tem vontade, não pode se passar vontade. A vontade, ela vem e você faz. O prazer, não. O prazer, ele vem e passa. Mas quem tem vontade, ele alcança o objetivo de Deus. Quem tem vontade, ele alcança aquilo que Deus tem na vida dele. Seja com pedras, seja se arrastando, mas que ele chega. E o que me impressiona na palavra de Deus é que quando Zaqueu consegue concluir o seu objetivo e o destino da chegada, o Senhor olha para Zaqueu e disse: olha, hoje me convém pousar em tua casa. E o mais lindo que Jesus disse para Zaqueu é a simples palavra: porque este é um filho de Abraão. Pois a salvação entrou dentro dessa casa. E este é um filho de Abraão, porque o Senhor Jesus Cristo veio salvar e buscar todo aquele que se havia perdido. Então eu percebo dentro da palavra, os salteadores, o inimigo chegou para tentar parar aquele homem. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele meio morto e caído, precisando de ajuda, a Bíblia vai dizer que ele vê se passar alguns homens diante dele. Quem que passa primeiro? É engraçado, eu examinando o texto e o contexto e as palavras de Jesus. Jesus, ele disse: e casualmente descia pelo mesmo caminho. Preste atenção. Casualmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. Olha o que Jesus está dizendo. E casualmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. Esse certo sacerdote, quando o Senhor disse um certo, era incerto se aquele homem tinha a função de ser um sacerdote. Por quê? Porque quando ele descia, a Bíblia vai dizer que, vendo o homem, ele viu, contemplou com os olhos a janela da alma, não sentiu nenhum pingo de remorso, não sentiu nenhum pingo de compaixão. E vendo, a Bíblia vai dizer que quando ele viu, ele não se sentiu nenhum pingo de compaixão. A sua alma não se moveu acerca daquele homem que estava caído. Aleluia. A sua alma não se comoveu acerca daquele homem que estava ali deitado sobre o chão. Quando a Bíblia fala e o viu, ele está dizendo que passou-se pela retina, passou-se pela vista, pelo olho, aquele homem caído, e aquele sacerdote nada fez. A janela da alma, os nossos olhos são a janela da alma, e quando ele bateu os olhos naquele homem, ele não sentiu nenhum pingo de compaixão, mas simplesmente passou e deixou aquele homem de largo. Mas o outro fato que eu entendo é que aquele homem, quando viu o Senhor cair, quando viu aquele homem caído, ele não sentiu nenhuma compaixão. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse, era incerto que ele era sacerdote. A Bíblia vai dizer que ele era certo e passou-se um certo, pois era incerto se aquele mesmo era sacerdote. Ele era renomado pelo homem. O homem tinha uma visão acerca dele que ele era sacerdote. Ele era intitulado pelo homem, mas pelo céu ele era um incerto. Ele era incerto que ele havia aquela função. Por quê? Porque o bom pastor, a Bíblia diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote, é acima de todos. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso sacerdote, é o nosso sacerdote. O que faz o sacerdote? Um sacerdote, quando ele tem essa função de ser um sacerdote, ele vai pegar aquela pessoa, ele vai tentar conduzir aquela pessoa até a presença de Deus. Assim fazia-se os sacerdotes antigamente, assim fazia-se no Antigo Testamento um sacerdote. Ele trazia aquela pessoa até a presença de Deus. E esse sacerdote, ele viu aquele, vamos se dizer, ele viu aquele homem caído e não sentiu nenhuma compaixão. Por quê? Porque era incerto. Ele era nomeado pelo homem, mas ele não era reconhecido no céu. Ele tinha, vamos se dizer assim, uma simpatia pelo homem, mas pelo céu ele não tinha reconhecimento de Deus. Era incerto que ele tinha aquela função, porque Jesus, sendo o nosso bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E aquele homem, ele tinha o seu título de sacerdote, mas ele não deu nem sequer ajuda aquele que estava caído e passou de largo. Mas eu entendo, irmão, é que tem gente que quando em outra visão, em outra revelação acerca do que Deus está dizendo, eu percebo aqui dentro dessa palavra, tem gente também, muitas das vezes, é que Deus não vai deixar nos ajudar, é que Deus não vai fazer a pessoa parar. Por quê?
Tem gente, irmão, em que a gente vai esperar uma ajuda, em que a gente vai esperar uma boa palavra, mas ao invés de uma boa palavra, ao invés de te revigorar, aquela pessoa te desanima, ela faz te recair o semblante. Muitas das vezes, Deus não permitiu que muitas pessoas te ajudassem, é porque aquelas pessoas não estavam com o coração para realmente te ajudar. Elas iam até mesmo te enfraquecer, iam te fazer se sentir magoado. Muitas pessoas, elas não vão parar diante da nossa vida para nos ajudar, e Deus vai ser preciso levantar outras pessoas com a intenção de fazer nos levantar, porque tem gente que quando quer falar com a gente, só tem palavra de derrota, só tem palavra de amargura, só tem palavra que nos coloca para baixo, só tem palavra que não nos motiva. Então Deus, aleluia, muitas das vezes Ele não permite que nos ajude certas pessoas, é por esse mesmo motivo, é porque pessoas, muitas das vezes, em vez de te ajudar com a palavra, tem gente que consegue te revigorar com a palavra, mas tem gente que consegue te destruir simplesmente com atitude ou com gesto. Então muitas das vezes Deus ele não queria isso para aquele homem. A Bíblia vai dizer que um certo levita passou também, aquele que louvava o Senhor, aquele que glorificava o nome de Deus todos os dias no templo, aquele que enaltecia, que exaltava, que glorificava, que bendizia, que clamava misericórdia, que compunha hino, aquele que adorava e a igreja sentia Deus. A Bíblia vai dizer que o mesmo, quando passou por aquele homem, não olhou, não fez caso e não fez questão de ajudar. Ele fez com que todos os seus louvores, todos os hinos que ele entoou ao Senhor fossem posto como nada, porque não tem como eu contar que eu vou ajudar meu amigo, eu cantar que eu ajudo meu amigo, eu cantar que Deus está na minha vida, eu cantar que Deus faz milagre, eu cantar que Deus ajuda, eu cantar que Deus levanta pessoas, mas quando alguém precisar de mim, eu ser reprovado pelo meu próprio louvor. Aquele homem foi reprovado diante de Deus, aquele homem foi reprovado diante da sua atitude perante aquele homem que estava caído. Mas a Bíblia vai dizer que passava um samaritano. E aquele homem, sendo judeu, que estava caído, passa um samaritano. Esse, irmãos, simboliza o próprio Senhor Jesus Cristo, o samaritano, aqueles que todos rejeitou, aqueles que a lei não soube acolher, aqueles que as pessoas não soube, vamos dizer, não que a lei não soube acolher, porque ele é a lei, aqueles que as pessoas não soube reconhecer quem era, pois o apóstolo Paulo disse que se todos o conhecessem, jamais o teriam crucificado. Mas a Bíblia vai dizer que um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele e moveu-se de íntima compaixão. Essa palavra é muito forte. Por quê? Porque tem gente que ele não vai entender o que é que Deus tem para fazer. Tem gente que vai participar da nossa vida, mas não vai conseguir compreender o que é que Deus tem para nós. Por quê? Preste atenção. Aquele homem, ele estava de viagem. Ele não podia parar. Ele não podia ajudar, porque ele tinha um compromisso. Da mesma forma que daquele sacerdote. Talvez aquele sacerdote, ele ia no templo. Talvez aquele levita estava atrasado para reger ali no templo o seu louvor. Mas não quiseram parar. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele olhou para aquele homem. Ele viu aquela vida. Ele olhou para aquele que disse, para aqueles que passaram diante dele. Por quê? Porque eu creio que não foi somente um sacerdote que passou perto dele. Não foi somente um levita. Eu acho que o Senhor Jesus Cristo, ele quis colocar isso aqui, é porque que tem muita gente que está apegada a título, que está apegado a nomes, que está apegado a renomes, mas ele não honra o título que tem. Ele não honra o evangelho que ele carrega. Ele não honra a vida que ele leva diante de Deus. Ele não honra aquilo a qual Deus entregou na mão dele. Eu acho que é por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele quis colocar aqui algumas funções, alguns cargos, porque tem gente que é apegada a cargo, mas ele não exerce a função como excelência. E aqui a Bíblia vai dizer que ele se moveu de íntima compaixão.
Eu creio que não foi só o sacerdote e nem só o levita que passou por aquele homem. Muitos passaram, olharam e disseram: esse aí não vai durar. Esse aí depois dessa não vai aguentar. Esse aí depois dessa não vai resistir. Mas alguém com íntima compaixão olhou para aquele homem caído e disse: vale a pena curar. Vale a pena levantar. Vale a pena erguer. Porque, irmãos, ele coloca: sacerdote é pastor. Tem gente que muitas das vezes se fere entre meio a caminhada. Se fere entre meio a caminhada. E o que o sacerdote faz? O que o pastor faz? Se caiu, deixa caído. Se está ferido, deixa caído. Não se importa mais com a ovelha. Não se importa mais com aquele que caiu. Não vê uma utilidade ou qualidade para aquela pessoa mais. Porque 99 coisas boas você fazer, pelas 99 você vai ser conhecido. Mas por 1% que você errar, todos os 99 que você fez não vai valer mais de nada. Se você ser ferido, se você na caminhada ser ferido, você não presta. Você não tem mais utilidade. Mas alguém de íntima compaixão olhou para aquele homem que todos diziam assim: esse não vai. Aquele que olhou de íntima compaixão, Jesus Cristo, olhou de íntima compaixão e disse: ainda vale a pena levantar. Esse ainda vale a pena pôr de pé. Esse ainda vale a pena eu usar. Esse ainda vale a pena eu levantar ele de novo. Ele caiu, ele feriu, mas eu tenho o bálsamo. Aleluia. Eu tenho o bálsamo, aleluia, graças a Deus. Esse caiu, esse está ferido, mas olhou de íntima compaixão. Não basta ser cristão. Não basta estar na igreja. Tem que ter sensibilidade. Tem que haver sensibilidade. Somente com a sensibilidade iremos entender a supremacia do amor de Deus e viver a plenitude de Deus na nossa vida. Você vai orar e Deus vai ouvir. Você vai pedir para curar e Deus vai curar. Você vai pedir para livrar e Deus vai livrar. E mesmo se Ele não fizer, como você conhece quem é seu Deus, você vai entender. Se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo o mesmo, porque Ele é fiel. E aquele homem, movendo de íntima compaixão, aproximou-se dele, quebrando o protocolo. Por quê? Porque um judeu ou um samaritano não podia se aproximar de um judeu. Ele quebra então o protocolo. Porque tem gente que vive em cima de costume. Tem gente que vive em cima de enigma. Tem gente que vive em cima de protocolo. Que não salva. Que não dá vida. Que não cura ninguém. Que não livra ninguém. Que não busca ninguém. Tem gente que é preso em costumes, em coisas banais, em coisas que passam. Mas aquele homem, ele quebra o protocolo para aproximar de uma vida. Ele quebra o protocolo. Para curar a ferida, ele quebra o protocolo. Para restituir, ele quebra o protocolo. Para fazer milagre, ainda pode até dizer assim, não tem jeito, mas ele quebra o protocolo, porque ele é Deus. E ele quebrando o protocolo, ele aproxima daquele homem, enfaixa as feridas, derrama o azeite, derrama o vinho e coloca sobre a sua cavalgadura. E leva para a hospedaria e cuida dele. Não basta, irmão, a gente só falar. A gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar. A gente tem que fazer valer a pena a nossa vida, os nossos dias. Quem fala com os irmãos aqui é falho demais diante de Deus. Mas em cada dia eu procuro melhorar a minha vida diante da presença de Deus, diante da face de Deus.
e buscar aquilo que o Senhor tem para mim viver. E tentar compreender. Porque entender Deus, a gente não vai entender. Porque Deus é tremendo. Deus, ele é um ser a qual não conseguimos o entendê-lo. Por quê? Porque a nossa visão é limitada. A nossa visão é limitada a um palmo diante de nós. Mas Deus, ele vê a eternidade diante da frente. A nossa vida, a nossa visão vai, a visão de Deus, a nossa visão é limitada, mas a visão de Deus, ela vai além do que eu vejo, a qual não vamos compreender. Mas o Senhor vai e pergunta para aquele homem: qual desses você acha que é o seu próximo? Aquele que vai simplesmente passar e te ver caído e não vai fazer nada? E se por aventura, o que é mais engraçado, é se você levantar sem a ajuda dele, sem a ajuda dela, ele ainda vai ter a cara de pau de bater no seu ombro e dizer: tá vendo, amigo, eu te ajudei. Mas não, ele coloca 3 tipos de pessoas aqui. Ele coloca levita, sacerdote, e coloca quem? Um samaritano, a qual pela lei era improvável que seria um povo a qual Deus iria salvar, a qual Deus iria se aproximar. Alguém improvável, alguém que a própria lei daquele judeu o repudiava, o repreendia. A própria lei daquele homem que estava caído, daquele judeu. A lei daquele judeu condenava o samaritano. Por quê? Dizia que o samaritano era pagão e não podia se aproximar do judeu, porque o samaritano já havia se misturado com os pagãos. Mas é quem a gente menos... é o improvável. É quem menos a gente espera. É quem menos a gente espera. Tem 2 coisas que é fato. Quem menos a gente espera, pode vir a traição. Mas quem menos a gente espera, também pode vir o bálsamo. Também pode vir o socorro. A gente chega em situação em que muitas das vezes o céu se cala. E você tem que contentar com o silêncio de Deus. O céu se silencia. Você tem que se contentar com o silêncio de Deus. Mas é no silêncio de Deus é que Deus se revela quem é. É no silêncio de Deus é que Ele faz acontecer na nossa vida. Por quê? Porque eu presto atenção. Porque muitas das vezes, Deus, ele se cala para ver a nossa atitude. Muitas das vezes, diante de calúnias, diante de provações. Eu lembro de Jó. Jó, quando Deus o prova, Zofar, Bildade, e ele faz. Questiona Jó de todas as maneiras. Cada um dizia uma coisa, que Jó era hipócrita. O outro dizia que Jó não vivia nada daquilo que falava. E outro era que Jó era mentiroso. Mas Deus, ele fala para Jó: olha, Jó, você não deve falar. Você vai tentar se justificar, se condenando. Você vai falar até quando? Você vai tentar se justificar e você teria a capacidade de justificar a si próprio, te condenando pelas suas próprias palavras. Então é no silêncio de Deus é que temos que esperar quem Deus é. Se você está passando provação, Deus está vendo. Se você está sendo caluniado, Deus está vendo. Se você é justo e está sendo injustiçado, Deus está vendo. Se alguém tem uma visão errada acerca de ti, não se preocupa, Deus, ele está vendo. E no momento oportuno, Deus, ele vai mostrar para você quem ele é. E no momento oportuno, Deus vai mostrar para aquelas pessoas quem é ele na tua vida. É no silêncio de Deus é que tudo acontece. Primeiro começa aqui. O trabalhar de Deus sempre é no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo metafísico, porque tudo acontece no mundo espiritual. Tudo se desenvolve no mundo espiritual. Aqui, no mundo metafísico, no mundo material, ele só se manifesta. Mas tudo aquilo que Deus tem para você já está preparado no mundo espiritual. E ao decorrer da nossa capacidade de entender e compreender
os caminhos de Deus, é que ele vai chegar até o mundo material, mas já preparado, porque tudo já está preparado. Ainda antes que houvesse dia, ele já era. E não há quem possa fazer escapar da mão dele. Operando Deus, quem impedirá? E esta é a palavra a qual deixo para o coração dos irmãos. Amém? Aleluia, graças a Deus. Aleluia. Agradeço a Deus, aos poucos irmãos que aqui estavam, ouvindo e, vamos dizer, cooperando aqui nos comentários. Agradeço a todos os irmãos que aqui estão. Não temos muitos, irmãos, pois poucos são aqueles que querem a palavra, aqueles que gostam de ouvir a palavra, pois Deus também, ele muitas vezes ele insiste, mas ele não quebra o chamado direito do livre-arbítrio. Ouve quem quer e obedece quem tem juízo. Aleluia, graças a Deus. E esta é a palavra de Deus para os nossos corações. Aleluia, graças a Deus. Que o Espírito de Deus continue falando no coração de cada um dos meus irmãos. Amém? Graças a Deus. Que o Espírito Santo de Deus esteja convosco. E a paz do Senhor Jesus Cristo repouse em tua casa, em tua família, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos que estão aqui nessa live. Amém? Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo.